Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando agora o Filhos em Foco, uma produção da Educação Adventista Centro-Oeste. Uma nova temporada, uma nova convidada e com um tema extremamente importante. Como acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos de maneira eficaz, de maneira equilibrada. Esse é um dos temas que nós vamos trazer durante esta nova temporada e você já sabe, você faz parte de tudo isso. Então seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, pode se achegar, pode sentar, pode comentar também, e isso vai fazer toda a diferença aqui no nosso programa. Combinado? É uma nova temporada neste ano de 2026, mas lembrando para você que as nossas redes sociais continuam as mesmas, para você nos acompanhar, para você interagir com a gente também. Quem sabe você tem refletido, pensado em um outro tema? Quer sugerir? Então envie aqui pra gente, nós vamos amar saber a sua opinião. Combinado? Vamos lá então para essa nova temporada. Agora a parte boa é que eu tenho o prazer de apresentar, junto com a querida professora Eliane, essa nova temporada. Professora, um novo tema, uma nova temporada, mas seguimos juntos com a mesma missão, né? Sim, a mesma missão. A missão de estarmos sempre juntos com os pais da educação adventista. A educação adventista acredita nessa parceria. E é por isso que estamos aqui para conversarmos, termos um relacionamento com os nossos pais, porque o mais importante é que nossas crianças, nossos adolescentes estejam sempre amparados da melhor maneira, sob a luz de uma educação que ela é integral. A educação adventista acredita nisso. Amém, amém. Lembrando para você que aqui também aparecem as nossas redes sociais da Educação Adventista para você acompanhar de perto também esse trabalho. Agora, lembrando, quem sabe você está nos acompanhando pela primeira vez, está chegando aqui agora, a professora Eliane, ela é coordenadora pedagógica da Educação Adventista para toda a região centro-oeste do nosso país. Ela é pedagoga com especialização em psicologia educacional e psicopedagogia e também é mestre em liderança educacional. E para essa nova temporada nós temos uma nova convidada também. Nós estamos recebendo a Ana Kelly Campos. Ela é bióloga, psicóloga, especialista nas bases neurocientíficas da aprendizagem. Ela é professora do NASP no curso de Psicologia e Pós-Graduação, escritora de Ciências e Biologia pela Casa Publicadora Brasileira e mestrado também em Promoção da Saúde. A Ana é brasiliense e eu tenho para mim, que a parte que ela mais gosta da biografia dela é essa parte, porque a Ana é muito bem casada com Ebert, há 27 anos, é mãe do Rafa e também do Rubão, sogra da Milena e vovó da Heloísa. Ana, seja bem-vinda! Obrigada. Bom estar aqui. Brasília é um lugar lindo, então sempre gostoso voltar. Mas bom também estar nesse campo, que é um campo tão grande, num lugar tão estratégico para o nosso país, deixando os valores da educação adventista aqui, fazendo essa construção junto com os pais. Essa é uma construção realmente de muita gente junto, né? O professor, o pai, toda a administração, e é um privilégio estar aqui trabalhando junto com vocês nesse momento. Amém. Obrigada pelo convite. A gente que fica feliz demais, e algo que a Ana falou que é bem importante, quando a educação e os pais caminham juntos, a gente consegue fortalecer o crescimento e o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes, professora? Com certeza. Quando a gente fala em desenvolvimento, né, o desenvolvimento está no radar da educação, porque a escola ela é um espaço de observação para o desenvolvimento. Então, muitas vezes comportamentos que não ficam tão exacerbados, não ficam tão latentes na casa, na família, na escola, nós vamos conseguir perceber. Então, sempre promovemos capacitação para os professores, né, estudos, espaço para conversas, os educadores. Por quê? Entender como o desenvolvimento acontece em cada fase é muito importante, porque isso com certeza espelha na escola. E às vezes, nesta parceria, o pai fala assim: nossa, isso eu não tinha percebido. A escola que sinalizou.
Então, hoje nós vamos, nessa temporada, falar bastante sobre isso. Perfeito. E no tema de hoje, então, nós vamos falar sobre como avaliar se está tudo bem com o desenvolvimento do filho. Quem sabe tem algum pai, alguma mãe, algum familiar nos acompanhando agora, e aí ele percebeu alguma dificuldade, talvez no andar, no falar dessa criança, na maneira de socializar também. Como que a gente pode ajudar esse pai e essa mãe a compreender o que está acontecendo com essa criança? Que pergunta interessante, e a gente já avisa, spoiler de polêmicas, por quê? Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente não pode ir para os polos, de pensar assim, não existem marcos de desenvolvimento. Existem, eles não servem para dizer um está melhor e outro, não é para isso que eles servem. Eles servem para apontar quando é necessário a gente chegar para um suporte melhor, mais personalizado, para a gente perceber o que está acontecendo, porque o desenvolvimento ele é um produto de muitas variáveis. Então, quanto mais variáveis interessantes e ajustadas a gente tiver, melhor. E às vezes, os marcos de desenvolvimento, eles servem para dizer assim, olha, pode ser que algumas variáveis estejam faltando nesse processo. Mas o outro polo desequilibrado também seria olhar e pensar que todas as crianças vão ter que se desenvolver exatamente do mesmo jeito. Né? É interessante que toda vez que a gente vai fazer um trabalho difícil, e o trabalho de educar é difícil, a gente tem um desejo de estacionar em um dos polos. A gente gosta dessa visão mais estacionária, assim, né? Um extremo ou outro. E não é aí. O trabalho do educador ele é um trabalho aqui no meio, no equilíbrio. Então, eu tenho que olhar para os marcos de desenvolvimento, não necessariamente eu preciso ter tudo de cabeça. Em tal idade, mas eu preciso ter um senso de observação a uma distância interessante. Então, a criança, por volta de 1 ano e pouco, ela vai andar e a gente espera que ela ande, as palavras também precisam começar a ser emitidas, o diálogo. Na escola também existe. Por exemplo, um marco mundial de desenvolvimento é por volta de 6 e 7 anos, haver realmente, se estiver tudo bem, se as variáveis estiverem favorecendo, haver uma janela que se abre e o cérebro fica pronto para ler e escrever. A alfabetização, ela é, em todas as populações, um marco de desenvolvimento por volta de 6 e 7 anos. E isso não é uma população influenciando a outra, esse marco ele vem sendo percebido naturalmente em diversas populações. Eu preciso saber dessas datas, eu preciso ficar tenso? Não. Aqui tem uma dica. Como a gente vive em sociedade, uma dica interessante o meu filho não precisa ser igual às demais crianças, mas também não pode ficar muito diferente. A gente diz que eu preciso observar o meu filho com os seus pares, com uma folguinha. Essa folguinha é a folguinha onde eu percebo o indivíduo como indivíduo. Mas dentro dessa folguinha, com tranquilidade, sem desespero, sim. A escola e a família junto observam, isso é importante. Ali, 5, 6, 7 anos, se observasse dentro dessa janela com essa folga, já houve condição de ter um crescimento intelectual com novas habilidades sendo adquiridas. Perfeito. Mas sabe o que eu fico pensando também? Talvez a gente tenha agora um pai, uma mãe, um familiar de primeira viagem, acompanhando a nossa programação, assistindo aqui o programa junto com a gente. Como que ele consegue ter essa sensibilidade de perceber? Porque é tudo novo ali, né, para esse familiar. Que dica que a gente pode dar para esse pessoal? Observar na distância certa. Antes a gente fala assim, observa bem de pertinho. Hoje a gente já sabe que não é assim. A gente tem que observar da distância certa. Às vezes você tem que recuar um pouquinho, esperar um pouquinho, deixar ele tentar um pouquinho, o filho, e perceber ele no convívio, estar na reunião de pais e perguntar para o professor como é que é o desempenho dele em atividades esperadas para essa idade. Existem parâmetros para isso, né, professor? Existem parâmetros e cada série ela tem seus parâmetros e seus objetivos do tempo. Então, eu tenho que fazer isso com tranquilidade para até eu deixar a demanda aparecer. Então, às vezes o pai fica muito ansioso
E ali ele não dá tempo ao tempo. Então, esse ponto de equilíbrio, a distância certa é observa os pares, dê tempo ao tempo, deixa ele tentar fazer, né? Então, ele está agora na fase de alfabetização, um ponto onde os pais ficam muito ansiosos, né? Ele está na fase de alfabetização. Com paciência, com carinho, fique próximo, mas deixa ele tentar. Essa demanda precisa surgir. Às vezes eu fico ali tão em cima e tão ansioso que eu não percebo, não deixo a demanda surgir. Eu começo a fazer inferências de uma demanda que ainda não surgiu. Então, é observar junto dos pares, né? Porque não é só também as questões intelectuais. Tem as questões do desenvolvimento social, como você falou, tem as questões biológicas, enfim. Então, a gente vai com calma, puxando, perguntando para os profissionais, sempre uma visão multi. Os profissionais estão envolvidos, o professor de educação física, a pessoa que cuida, o pediatra que atende. Então, é com paciência e de perto, mas naquela distância equilibrada. Até agora, olhando para a escola, como que vocês, líderes, passam ali para os professores, né, que estão nesse dia a dia com os alunos, para que eles possam acompanhar e às vezes até trazer algumas dicas para os pais sobre esse desenvolvimento, talvez em algum momento que precisa aconselhar o pai ou a mãe: "Olha, eu acho que ele ainda não pode passar de ano, vamos continuar aqui". Como que é esse acompanhamento, professora? Olha, é bem interessante, né? Porque a escola, ela tem um currículo a ser cumprido. Nós temos, né, as bases, né, da BNCC, então nós temos ali, a escola, ela é organizada dentro de ciclos, vamos assim dizer, né? E nestes ciclos, nós esperamos uma evidência de aprendizagem para cada etapa. Legal. Esta evidência de aprendizagem, ela geralmente vai ser sinalizada pelo professor. O professor está entendendo se aquela criança está dentro do esperado, mas não é também colocado dentro de uma forma que vai dizer assim: precisamos que fique alfabetizado até tal mês. Não é assim, é processual. Então, nós temos metas para a alfabetização. Nestas metas, nós vamos entender esse processo. Eu estou usando o exemplo da alfabetização, mas eu poderia usar outros exemplos, no lógico-matemático, né, em outras áreas. E dentro disso, nós temos 2 trabalhos. O primeiro é preventivo. Na reunião de pais, né, nós, por exemplo, vamos explicar o que se espera da alfabetização em cada etapa. O pai já está entendendo, a mãe já está ali, o responsável, que existe uma maneira de se alfabetizar, um jeito e processual. E como a professora disse, né, Ana Kelly, vai ser uma observação. Dentro do esperado, ele vai entender se a criança dele está dentro ou não desta fase. E nós vamos amparando, vamos ajudando, fazendo as intervenções corretas, né? As intervenções são intencionais. Em alguns momentos, um pouquinho a mais fora da sala de aula, né? Através de uma aula complementar, um reforço, alguma coisa assim. Então, nós vamos direcionando as famílias. O importante é não largar, mas também não sufocar. É ter um equilíbrio nesse acompanhamento da criança. Perfeito. Existem algumas habilidades que os filhos, ou melhor, que os pais precisam identificar nos seus filhos nesse processo da alfabetização, para ver se está ocorrendo ali da forma correta, se ele está iniciando da melhor forma. Existe alguma habilidade ou alguma dica que a gente pode deixar também? Tem coisas que precedem, tem coisas que são durante o curso e tem coisas que elas evidenciam a tranquilidade de reconhecer palavras, por exemplo. Não, pensando já no que precede, porque tem muito pai e muita mãe que fala assim: ai, meu filho em casa, será que ele já está pronto, já que ele tem os pré-requisitos para começar realmente esse processo? Tem a consciência fonológica, a questão de ele já conseguir perceber
a representação dos fonemas, usar a linguagem tranquilamente. A coordenação motora ela é meio esquecida nesses bate-papos que a gente tem aqui, mas a coordenação motora é uma coisa que ela ajuda muito a aliviar a tensão do aluno que vai ser alfabetizado. Se ele tiver que lidar com isso ao mesmo tempo que está lidando com outras coisas, então a brincadeira em casa, eu acho interessante, né? Os asiáticos têm algumas experiências interessantes. O bebê ele já começa a ser trabalhado com brinquedos simples, com pedrinhas de gelo dentro do saco, com, enfim, esse convite ao brincar com a coordenação motora, né? Sair das telas, a gente está cansado de falar isso, mas isso é real, para que essas habilidades de diálogo, da consciência auditiva e da coordenação motora, eles tenham lugar e eles tenham sido desenvolvidos naturalmente para que ele não seja uma sobrecarga durante um processo onde ele vai descobrir outras coisas. Então, isso é o prévio. E durante? Durante tem duas coisas muito interessantes. A primeira é básica, que é esse reconhecimento do símbolo dos fonemas. Esse é um ponto interessante. E aqui tem um estudo interessante, a gente vai deixar esses estudos para vocês depois darem uma olhada com mais calma. Tem um estudo que foi muito significativo de neuroimagem. O estudo, ele pretendia saber se antes da alfabetização já haviam áreas que estariam mais prontas em algumas crianças do que em outras crianças. E a verdade é que não. Antes do processo de alfabetização acontecer, a área de reconhecimento dessas palavras e dessas letras sequer existia. Ela começa a existir depois que a alfabetização acontece. Então, isso é uma notícia interessante. Isso é uma notícia bastante interessante. Isso quer dizer o seguinte, se houver todos os fatores ali prontos, né? O genético, o processo, o método de ensino, o ambiente, né, favorável para isso, o cérebro ele não precisa de um pré-requisito para que isso aconteça. Então, e essa área ela se acende, digamos assim, né, que a gente fala de uma ressonância funcional, ela se acende rapidamente. A gente pensava antes que o processo dessa área de desenvolver e maturar essa área no cérebro era um processo longuíssimo. Ele começa e ele termina muito rapidamente e o melhor momento realmente é essa faixa aí, 5, 6, 7 anos, em todas as populações estudadas. Então, o que é preciso? O anterior ter sido bem vivido e durante é preciso que a criança dê sinais de que está reconhecendo e fazendo esse bate-bola entre o símbolo e a letrinha. Às vezes pode parecer pouco, mas eu saber olhar e falar, isso é um E, isso é um B, isso é um A. Esse é um sinal legal do começo do processo de aprendizagem. Agora, outra coisa importante que a gente às vezes ignora. Está sendo um processo interessante e prazeroso? Isso a gente não pode deixar de lado. Esse é um bom sinal. A gente precisa ter a intimidade com o nosso filho de perceber se está sendo um processo de sofrimento ou se está sendo um processo de descoberta. Isso também faz parte de uma observação. Porque às vezes o bloqueio ele vem de um fundo socioemocional. Então, eu diria que as 3 coisas, observar o anterior, as questões auditivas e a coordenação, durante observar esse reconhecimento entre o gráfico e o fonema, e o terceiro, perceber se esse está sendo um processo minimamente prazeroso, que apresenta entusiasmo. Isso são 3 coisas para a gente observar durante esse processo. E a gente poderia falar como você, né, Eliane? A gente podia falar assim, ó, a gente tem isso para observar no Fundamental 1, a gente tem no Fundamental 2 o despertar da autonomia, a gente tem no ensino médio o interesse pelo fenômeno. Então, são observações que os pais precisam começar a acostumar a fazer. Então, no ensino médio, um exemplo legal, na hora de todo mundo sentar junto para almoçar, o bate-papo em casa para um aluno de ensino médio sobre assuntos de geografia, sobre a temática das medicações, enfim, perceber se esse filho está começando a entender o fenômeno. Isso é letramento científico. E se ele está se interessando pelo fenômeno. Legal. Isso é muito legal. Isso é coisa que o pai e a mãe podem observar nessa convivência. Então, quando a gente fala sobre esse momento do aprendizado, sobre essa observação dos pais,
não é só na infância, ali no comecinho. Então, nos adolescentes, a atenção também tem que continuar ali, é isso? Opa! Perfeito. Muito. Muitas vezes os pais começam, eu falo, muito bem. Então, estão na educação infantil? Não, eu tenho que estar na reunião de pais, eu tenho que participar. Depois, nas séries iniciais, eu tenho que acompanhar a alfabetização. Não posso, tenho que estar lá. Conforme esta criança vai crescendo, nós temos alguns marcos, vamos assim dizer, que são propostas, metas para cada idade. E a participação dos pais é fundamental. Então, não é porque está no fundamental, séries finais, começa no 7º, 8º ano, eu não preciso estar presente. Pelo contrário, ali nós começamos essa vontade de querer ter autonomia, ir melhorando, etapas. O meu filho já faz a lição de casa sozinho, eu não preciso ficar ali o tempo inteiro. Nós vamos cada dia subindo um degrau dessa escada. E no ensino médio há uma consolidação dessa aprendizagem para que ele seja cada dia mais protagonista nesta aprendizagem. E neste protagonismo exige maior autonomia, a iniciação científica, conforme a Ana Kelly, comentou, e isso é muito importante, porque nós estamos preparando para o ensino superior. Então, em cada idade, estes marcos, esse desenvolvimento, nós temos que ter esse olhar atento, para que o nosso jovem, a nossa criança, ela consiga passar pela carreira estudantil sem tanto sofrimento. Porque muitas vezes faltou algo que lá atrás não desenvolveu e que lá na frente vai fazer diferença. Perfeito. Esse é o desejo da educação adventista. Pais e escola, todos caminhando juntos para o desenvolvimento e o crescimento saudável das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Por aqui o tempo passa rápido demais. O primeiro episódio já chegou ao fim, mas ainda bem que é só o início da temporada. Ainda tem muita coisa para nós aprendermos juntos e no próximo episódio nós vamos seguir aqui no programa Filhos em Foco e a gente espera você. Até lá!